Boa noite, tudo bem? Professora Rosana, estamos aqui para fazer uma breve apresentação para a SOBER, 59ª SOBER do ano de 2021. Então, vamos lá. Este artigo, ele deriva de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna, minha orientanda, Gilcileia Antônia Arruda. Então, eu me chamo Rosana, o professor Anderson e o professor Fabrício contribuíram também na construção deste trabalho, cujo problema, o principal problema, é pensar nos entraves na exportação de carne a partir do Mato Grosso, toda a sua burocracia, todas as questões relacionadas a esse tema. Verificar o número de plantas também, são os objetivos específicos, executar entrevista com gestores e classificar os entraves apontados no processo da investigação e prováveis soluções logísticas. Aqui na introdução, é importante ressaltar uma estimativa do Ministério da Agricultura para o Pecuária e Abastecimento, MAPA, de que, em 2030, a produção bovina brasileira terá um crescimento de 23,8%. Também são dados do IBGE relacionado à importância do tamanho do nosso rebanho, que é o segundo maior do mundo. Para a comercialização, todavia, é o primeiro. Já a Companhia Brasileira de Abastecimento, a CONAB, ela estima um montante de 214,7 milhões de cabeça no ano de 2019. Esse trabalho tem um enfoque voltado para a movimentação logística de toda a cadeia produtiva. A gente traz como fundamentação teórica Valquez, quando ele trata a globalização, os acordos, Mercosul, NAFTA, a União Europeia, como importante para a sobrevivência das organizações. Ele trata também a importância da profissionalização e das parcerias ao longo desse processo, principalmente as terceirizações. Nós temos ainda no desenvolvimento do trabalho a questão logística com relação às exigências da Anvisa, principalmente aqui para o estado do Mato Grosso. Um acordo com a Embrapa, o Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina do mundo. Ele é extremamente competitivo porque ele atua em 150 países. Nós temos ainda um recorte que demonstra uma variação entre 2019 a 2020 de 15,6% de crescimento. Como que essa pesquisa foi elaborada? O método, o caminho, o jeito de se seguir foi a partir de dados levantados na literatura, depois a pesquisa aplicada, com entrevista para uma pessoa, nós enviamos a solicitação para as maiores plantas aqui do Mato Grosso, cuja resposta veio de uma pessoa só. Então, essa pessoa foi entrevistada, uma entrevista bem interessante, grande, satisfatória, para chegar nesse trabalho. A gente coloca também, é uma pesquisa online, como descritiva, qualitativa e exploratória. Falamos um pouco sobre a independência, né, do mercado, com relação à diminuição da carga tributária, extremamente importante, e foi entrevistado, então, o gestor de logística de Araputanga, de uma planta de Araputanga, no Mato Grosso. As perguntas foram colocadas e na resposta aqui, a resposta por ordem de importância para responder o requisito, a solicitação e o questionamento do artigo, né, do nosso problema. Então, a principal resposta é essa aqui, com relação aos entraves. Ele diz que a dificuldade maior está na logística de transporte, extremamente precária. A dificuldade da empresa com relação à burocracia, aos procedimentos, os processos que são complexos para a liberação da mercadoria, a dificuldade do escoamento dessa produção, principalmente nas vicinais, né, que geralmente não são asfaltadas, não são pavimentadas, o que diminui um pouquinho a competitividade com relação a essa movimentação um pouquinho reduzida dentro do perímetro da fazenda, por exemplo.
a burocracia alfandegária das tarifas que são cobradas pelos órgãos anuentes, gerando, então, excesso de complexidade e a documentação. Nós temos ainda as tarifas que são cobradas por portos, aeroportos, quando movimentados pequenas peças para esse processo de manufatura. Na segunda questão, a tratativa da legislação fiscal, ele disse que a falta de política bem definida com relação aos incentivos fiscais gera muita insegurança para o investidor, né, para os investimentos, principalmente dos grandes centros. Na terceira questão, quando se pergunta sobre a produtividade dessa planta de Araputanga, ele diz que 100% da movimentação da planta está destinada à exportação de carne, e eles abatem 600 cabeças dia, sendo que a capacidade da planta é de 800 por dia. Na quarta questão, sobre a questão do abate do bovino, é colocado como principal requisito aqui para exportação que ele seja superior a 30 meses, então 2 anos e meio, mais ou menos, né? E que também contemple uma quantidade de gordura, a questão da limpeza do corte, o tipo do corte do produto e a temperatura que essa carne, esse produto é mantido. No quinto questionamento, relacionado à questão da Anvisa, quando fala sobre alimentos industrializados e cumprimento de metas, é colocado que quem cumpre a questão dos frigoríficos está com enfoque diretamente no Ministério da Agricultura e Pecuária, com a fiscalização CIF do Serviço de Inspeção Federal, onde um funcionário fica in loco para desenvolver essa fiscalização, né? E emitir o certificado sanitário internacional para exportação da carne brasileira. Na sexta questão, quais os principais programas de controle e movimentação da prática da carne para exportação? Ele é colocado como o programa de boas práticas de fabricação, que também tem uma abordagem internacional de padronização, e onde os pontos críticos, o controle, a sanidade, o bem-estar do animal e a rastreabilidade. Na sétima questão, com relação ao recebimento dos animais para o abate, é controlado pela guia de trânsito animal, pelo credenciamento também feito com fornecedor, tudo isso tem um georreferenciamento muito importante para que não venha de áreas que são protegidas do desmatamento ilegal e que não haja também trabalho escravo ou infantil, né? Toda essa documentação ela é exigida, e a ordem da exigência ambiental e tributária. Uma das principais preocupações do gestor era no ano de 2019, era com relação ao Covid, que ele imaginava que poderia reduzir a movimentação de carne para a China. Os principais mercados atendidos por essa planta, China, Hong Kong, África do Sul, Egito e Emirados Árabes. Ficou, então, como resultado da discussão, que o principal entrave é a dificuldade precária da movimentação, do transporte, seguido da burocracia alfandegária, processos muito complexos, pessoal com pouca qualificação também, dificuldade no escoamento da produção e a competitividade do produto brasileiro para exportação. Na questão da burocracia, as tarifas que são cobradas pelos órgãos anuentes, exatamente isso que foi colocado como principais entraves. A gente coloca um pouco das referências aqui. Muito obrigada, a gente agradece. Nós seguimos aqui, fechando a nossa apresentação e agradecendo a todos. Obrigada.